Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vida de Autoimune, o podcast do Direito das Autoimunes. E no episódio de hoje, nós estamos trazendo uma convidada especialíssima. Você já pensou em ressignificar a sua vida através do seu próprio conhecimento? Hoje, nós vamos trazer alguém que, além de jornalista, comunicadora, blogueira, artesã, mestranda em relações internacionais, repórter de rádio e de televisão, e além disso ainda tem tempo para ser musa linda, gata, maravilhosa. Quem é ela? Seja muito bem-vinda, Pauliane Araújo! Obrigada, Van. É um prazer enorme estar aqui com você. Oi, todo mundo. Então, esse currículo aí é verdade, mas até eu dei uma respirada, vai com calma. Sou só uma pessoa que está aqui enfrentando a vida, ressignificando, depois de me tornar uma pessoa com doença autoimune também. Pois é, a gente não poderia deixar de recebê-la aqui, porque você, inclusive, enquanto pessoa pública, tem voz para mostrar para a galera, para mostrar para outros autoimunes como é a vida após o diagnóstico, tá? Então, fique muito à vontade, seja Obrigada. Muitíssimo bem-vinda. E a primeira pergunta que eu lhe faço hoje é: como foi a descoberta do diagnóstico? Conta um pouquinho pra gente, partilha. Bora lá. Foi um negócio bem complicado, né? Você acompanhou um pouquinho. Algumas pessoas, talvez, que me acompanhem nas redes sociais também já sabem. Foi uma descoberta meio que surpresa. Eu comecei com uma dor muito forte na coluna. Uma dor insuportável. Eu já tinha dores. E eu não sabia que era de outra doença autoimune, porque eu descobri duas ao mesmo tempo. E aí, o que acontece? Eu comecei a sentir dores muito fortes, muito fortes. E, ao mesmo tempo, eu ia fazer um procedimento estético, tive que fazer alguns exames e recebi, no dia que eu estava com a dor na coluna, os exames desse procedimento estético. E aí, meu dedímero, que é o índice de inflamação do corpo, que indica se a pessoa está com trombose ou não, deu alto. E aí, eu comecei a ter alguns sintomas, fui para o hospital. Passei agonia de hospital, fui liberada no mesmo dia, o médico não fez nenhum exame, voltei para casa. Aí comecei... Alto como? Conta aí pra gente, porque todo mundo quer saber, né? Então, eu cheguei lá, Se prevenir. esse médico querido pegou no meu ombro, tá durinho aqui mesmo. Você tá com, no máximo, uma hérnia, mas você não vai querer que eu te interne pra fazer um exame pra ver se você tem uma hérnia, né? Eu, na minha humilde não sabedoria da medicina, eu falei, tá bom, fui pra casa. Só que eu comecei a ter teto preto, a ficar muito tonta, as coisas começaram a piorar e eu não conseguia mais praticamente andar. Aí eu liguei pra minha irmã e ela falou, bora pro hospital de novo. Quando chegou lá, a outra médica plantonista que estava falou, não, peraí, eu vou fazer uma tomografia e vou fazer também, além da tomografia, um Doppler pra ver o que é que tá acontecendo aqui. E aí, descobriu imediatamente uma fratura na coluna cervical e uma trombose. Aí eu fui pra UTI imediatamente. Comecei a ter vários sintomas. Comecei a ter formigamento na mão, cianose, ou seja, a mão ficou roxa, muito roxa. Não podia levantar, não podia fazer nada. E aí todo mundo foi começando a estranhar. Comecei a fazer mil exames. Descobri que eu já tinha tido 2 AVCs. Sem saber. Sem saber. E aí sem sequela, graças a Deus. Sem sequela, mas eu fiquei com um pouquinho no início de dificuldade, assim, em algumas coisas, no sentido do equilíbrio, no sentido da força, mas que eu já recuperei. E você é jovem. Muito jovem. Se importa em dizer a idade aqui? 35, mas tudo isso foi da doença autoimune. Aí depois dessa minha ida pra UTI, que eu descobri 2 AVCs, descobri a trombose e a coluna quebrada cervical, eu saí do hospital e aí ficaram na dúvida. Bom, coluna quebrada, todos os sintomas, pode ser que seja câncer. Pode ser que seja um mieloma múltiplo, ou mieloide múltiplo. Não lembro o nome direito qual é. Mas que era um câncer no sangue de uma doença, um câncer incurável, que era muito, muito rígido, assim. E me deram alta no hospital sem fazer exame. Aí minha amiga, eu tenho uma amiga imunologista lá da Fundação Oswaldo Cruz, em São Paulo. Ela me ligou e ela falou, eu vou te passar os exames. Aí eu lembro que era véspera de Natal, eu brinquei, tá bom, depois do ano novo eu faço. Ela, não, você não tá entendendo. Você não era nem pra ter saído do hospital. Você tem que fazer de imediato.
Aí eu comecei a ficar nervosa. Ela falou, eu preciso ser sincera com você. Existe uma chance de você estar com essa doença. Ela é uma doença que não tem cura. Mas, se for, eu estou fazendo alguns tratamentos inovadores aqui com célula-tronco. Eu posso te encaixar. Você já vem imediatamente para São Paulo. E a gente, imagine, na Eu lembro disso. Eu acompanhei essa parte. E eu não consegui nem falar tudo para as pessoas. Porque é um diagnóstico muito complexo. Como é que do nada você diz isso? E ainda tem outra coisa que eu descobri. Que eu tenho um nódulo. Uma ferida no cerebelo com um nódulo, do mesmo lado que eu tive os AVCs. Tudo decorrente dessa doença autoimune. E aí foi aquela agonia, descartou o câncer, graças a Deus, mas eu passei 2 semanas, né, terríveis, vendo essa possibilidade, milhões de gastos, porque plano nessa hora não cobre absolutamente nada. Um exame de sangue para descartar esse câncer é quase R$1.000, e plano nenhum cobre. Surreal. E aí... Pronto. Só um parênteses, né? Que você já aprendeu, que eu já te expliquei que qualquer exame necessário para o seu diagnóstico, o plano tem que cobrir. Mas, infelizmente, existe o que a lei diz e que os planos fazem. Aí é nesse momento que entram pessoas, queridos, como Vanessa Ferreira, para salvar nossas vidas, e que ela vai contar uma coisa, um feito que ela conseguiu comigo daqui a pouco também. E aí, nessa história, nessa brincadeira entre aspas, né, modo de dizer, eu fui para um hematologista. Quando eu cheguei no hematologista, eu fui para um hematologista onco, por causa da primeira desconfiança de câncer. Sim. Consegui, vale muito a pena eu falar esse nome, o Dr. Marcos Salviano para mim, um dos maiores hematologistas do Brasil. Eu já o conhecia há muito tempo, e inclusive uma tia minha teve esse tipo de câncer e foi ele que descobriu. Eu conheci ele fazendo matéria, minha tia posteriormente teve essa situação, veio pra cá e ela foi paciente indireta dele pelo Hospital das Clínicas. Aí eu liguei pra ele, contei. Ele não tava no Brasil. Ele conseguiu uma agenda com um hematologista da equipe dele, especialista em coagulação. Porque ele entendeu que o meu problema, de cara ele já sacou que podia ser coagulação. Eu fui pra esse hematologista, comecei os exames diagnósticos. Pra poder encurtar um pouquinho essa história, que é bem grande, a gente passou mais ou menos 2 meses até trazer o diagnóstico final, que era a doença autoimune, a trombofilia autoimune adquirida. Eu adquiri essa trombofilia autoimune, provavelmente pós-Covid. Aí o pessoal, muita gente, é vacina, não é vacina. O médico me explicou o seguinte, e eu dei a sorte de que esse meu hematologista, ele estava junto com uma equipe do Hospital Federal de Brasília, que investiga os efeitos Covid e os efeitos vacina na coagulação do sangue, no sangue. E aí eles chegaram à seguinte conclusão. A vacina é feita do vírus. Então o fator principal é o vírus da Covid. Pode ser só o vírus, pode ser da vacina. Eles não têm como determinar isso. Mas foi pós-Covid, eu adquiri a trombofilia. E é uma supercoagulação por anticorpos. A minha coagulação. Aí eu descobri esse diagnóstico, comecei a me tratar. A parte física, que foi o que ficou um pouco abalado, assim, não só pela fratura, mas também por tudo, pela internação, pelos AVCs. Eu tive muitos sintomas neurológicos na internação, como a cianose, a mão roxa, muitas questões, né? Demorei, assim, uns 3, 4 meses pra ficar zerada. Aí eu tive mais 2 tromboses na perna. De repente, comecei a sentir uma dor terrível. Fui pro hospital, 2 médicos viram que eu tava com trombose bilateral, que é super rara, nas 2 pernas. O que você tava sentindo quando você identificou essas tromboses na perna? Eu comecei a sentir dor muito forte, comecei a suar terrivelmente. Eu achei que eu, inclusive, tava tendo outro AVC, porque eu tive liberação Ficou de vermelho, esfíncter. membro? Inchado? Inchado não, mas meus pés ficaram roxos. Não fiquei com tudo vermelho, mas a planta do pé ficou roxa, dos 2. E eu senti uma dor muito forte ao pisar. E comecei a suar muito, mas suar no nível, assim, que eu encharquei minha roupa de suor. E toda hora indo ao banheiro, eu fui umas 15 vezes fazer xixi. E se eu não fosse ao banheiro, eu ia fazer ali mesmo, porque eu não aguentava segurar. E eu fiquei por horas assim. Quando eu já estava no hospital com o diagnóstico da trombose bilateral, eu continuei liberando esfíncter. Então aí eles me internaram de novo, pensando que eu podia ter tido outro acidente vascular cerebral. Só que Deus é tão maravilhoso, ele faz tantos milagres, que aí eu tomei, obviamente, a primeira questão foi me dar os anticoagulantes mais fortes. E aí, no exame de sangue já não apareceu nada. Eles contrataram um profissional de fora para fazer um novo Doppler, para contrastar o Doppler que 2 médicos fizeram quando entrei. Porque quando é um caso raro, uma viu, não acreditou que a pessoa anticoagulada estava tendo aquilo ali. Aí chamou outra. As 2 atestaram a trombose bilateral. Eu subi imediatamente para UTI. Todos os especialistas vieram. Aí eu já ia refazer exame de coração. Eu tive
teve desconfiança cardiológica. Todo aquele processo que eu demorei 3 meses, eles decidiram, não, bora fazer aqui na UTI, porque a gente tem que fechar um diagnóstico disso. Você reviveu tudo novamente. Então, tudo. Só que aí Deus é milagroso. Quando outro profissional chegou, já não tinha mais trombose nenhuma. 48 horas foram embora. E eu já tava ótima. Aí eu descobri minha segunda doença autoimune, a trombofilia, ou a fibromialgia. E aí se descobriu que parte das minhas supercontrações musculares, que eu tinha muitas dores na coluna, eu tive que fazer, logo quando eu saí da primeira internação, eu tive que fazer muito agulhamento a seco para poder desfazer os nódulos. Minha coluna quebrou, eu tive supercontraturas musculares. E eu não, eram dores assim, a pior dor foi a da contratura. A dor da fratura não se compara à dor da contratura muscular. E aí foi a fibromialgia que fez isso. E a fibromialgia é doença autoimune, é doença de fundo emocional também. Assim como as tromboses que se dissolveram. É milagre, eu acredito nisso, tem gente que não. Mas é típico da doença autoimune. Que você tem picos e você tem remissões. Às vezes fantásticas, às vezes que demoram a vida e você não sabe explicar. Eu falo muito isso pro meu time. Ter doença autoimune é viver uma montanha-russa, né? Você tem altos e baixos. Então, você tem épocas que você tá excelente e tem época que mesmo em remissão vai ter dias que você não vai estar legal. Que você não é ninguém. Exatamente. Essa semana, inclusive, eu tô com menos energia que o habitual, né? Tenho me sentido um pouco mais fadigada, que a fadiga faz parte da vida do autoimune. E aí eu até brinco, né, produção? Meu time que tá aqui na plateia, falo, gente, não tô legal essa semana, porque realmente é isso. É montanha-russa, altos e baixos, mesmo com a remissão. E uma outra coisa que nós, pacientes autoimunes, a gente sempre tem que ter em mente é que, cientificamente, é comprovado que quem tem uma doença autoimune já tem predisposição a desenvolver uma segunda doença autoimune. Então, estar atenta aos sintomas, por isso que eu faço questão de perguntar, o que é que você sentiu? Que é pra galera, né, a nossa audiência aqui, saber identificar caso aconteça. E sabe uma coisa que eu reparei também? Aí eu comecei a pensar no meu passado. Porque quando você consegue, é difícil você fechar um diagnóstico. Mas como foram coisas muito graves, acidente vascular cerebral, trombose, fratura na coluna, né, foi na cervical, você começa a investigar tudo, porque eu cheguei no extremo. Aí eu lembrei das coisas de antes que ficaram na dúvida. Quando ou que não existiram. Nova. Por exemplo, eu tive um período em que eu tive intolerância à lactose gigantesca. Eu passei 2 anos sem poder passar perto do rastro de leite. Hoje eu peso 75 quilos. Eu cheguei a pesar menos de 60 quilos. Eu era muito seca, muito seca. E eu perdi isso em menos de um mês. De diarreia inexplicável. Fiz o exame de intolerância à lactose, o exame de sangue não deu intolerância à lactose, nem o prático. Mas eu não podia chegar perto de leite. Na minha opinião, isso já era uma doença autoimune, porque sozinho entrou em remissão e hoje eu vivo muito bem, graças a Deus, comendo chocolate, tomando leite, comendo queijo, que eu amo. E isso é surreal, né? Eu passei 2 anos da minha vida sem poder chegar perto. Eu passava mal, assim, de uma forma de ficar de cama. Por isso é tão importante buscar um profissional especializado. Eu sempre falo, te falei isso, né, desde o início. É essencial você ter o seu diagnóstico fechado por um profissional especializado, com experiência. Porque quando você recebe o diagnóstico, aí você consegue recalcular sua rota e traçar como será daqui para frente, né? Inclusive, organizar o seu tratamento. Você contou pra gente como foi na vida pessoal a descoberta do diagnóstico e agora conta pra gente como foi a repercussão disso na vida profissional. Você tá sempre em campo, né? Sempre gravando, sempre entrevistando. Como foi isso? Então, foi uma coisa meio que virou notícia. Primeira internação, quando eu voltei para casa e depois eu voltei pro hospital com diagnóstico de trombose, a primeira coisa foi sair notícia do hospital, dizendo que eu fui para lá e eles me liberaram com trombose. Foi uma crise institucional. Gente, olha, a nossa convidada de hoje, ela é tão VIP, tão famosa, que quando ela ficou internada... Saiu, bote aí, dê um Google, bote aí, Pauliane Araújo internada, saiu, foi notícia aqui em Salvador, né? Veja só, se eu tiver internada, se vai ser uma notícia, não vai. Menina. Mas a nossa convidada chiquérrima saiu, e eu achei bacana, inclusive, essa repercussão, porque chamou a atenção pra causa. Exatamente. Pra um tema de tanta relevância, né? E a questão foi muito pelo erro médico, porque é muito grave você receber um paciente que tá com trombose, é uma coisa que a vida do paciente ali tem risco. E você liberar ele pra casa sem fazer um exame.
Então, e o médico foi tão negligente do hospital que ele sequer colocou no meu prontuário o exame do dedímero que eu apresentei para ele. Porque eu cheguei lá com um exame mostrando um dedímero alto. Um dedímero 4 vezes acima do considerado limítrofe. Não valorizou o dedímero. Não colocou no prontuário. Então, assim, ele não valorizou de jeito nenhum. Ele não fez nenhum dos exames que estavam ao alcance dele, disponíveis, que foram os exames que a outra médica fez. E eu não precisaria ser internada, como ele disse, para fazer aquilo. Para fazer uma tomografia, para fazer o mínimo. Um Doppler é uma ultrassonografia. É um exame simples. Entende? Então, assim, ele foi muito negligente. Essa negligência virou notícia. Aí, depois disso, eu fiz questão de voltar a trabalhar com 15 dias. Eu mal conseguia ficar em pé. Ficava tonta de ficar em pé. No primeiro dia, eu fiquei interna dentro da TV com um banquinho. A gente tem um estúdio que a gente chama de puxadinho, que é do lado de fora, é montado com a câmera móvel. Montaram um puxadinho pra mim porque eu disse que eu fazia questão de trabalhar, mas me deram toda a atenção, faziam um chazinho pra mim e disseram, você fica livre pra ir pra rua quando você quiser e tal. E aí, na minha primeira ida pra rua, eu fui fazer um ao vivo sobre atividade física e a importância da atividade física pra saúde, pra recuperação de doenças. Ah, que bacana. E eu comecei a fazer a reabilitação com meu personal, meu professor de educação física, não foi com fisioterapeuta. E aí eu falei da minha experiência, mostrei a meia, porque eu passei muito tempo usando meia de compressão, tal. E aí foi aquela comoção. Aí na rua as pessoas, ai meu Deus, eu tô te vendo, eu orei por você. Os seguidores também falavam isso, eu orei muito por você, você já tá melhor. Ah, que legal. Foi um carinho muito especial. Agora sim, não foi uma coisa que repercutiu no sentido de interferir no meu trabalho. Foi mais uma questão de adaptação nos 3 primeiros meses. De forma bem positiva, eu acho. Eu acho que chamou a atenção para um assunto que merece ser Sim, com salientado. certeza. E assim, querendo ou não, talvez se não tivesse tido essa repercussão da primeira negligência do hospital, na minha segunda internação, eu não tivesse tido toda a atenção que eu tive. Entende? Pergunta de milhões essa daí, viu? Pode falar. Meu advogado vai entrar de recesso, eu não posso fazer nenhum comentário agora, porque ele tá se aproximando do recesso do judiciário. Um abraço aqui pro meu advogado, viu? Ele sabe de quem eu estou falando, mas tenho minha opinião sobre isso, fora dos bastidores. A gente conversa. A gente conversa. E me conte, como foi promover a sua adaptação para a sua nova rotina? Como foi isso? Como foi adaptar a sua vida pessoal e profissional pós-diagnóstico? Veio, recebeu o diagnóstico, e aí, o que é que você pensou? Então, primeiro eu fiquei meio... A ficha não caiu. Eu só... Um clássico. Exatamente. A ficha caiu na minha alta. Quando o médico falou, minha filha, você deu pau na máquina. Agradeça que você está viva. Aí ele ainda escreveu assim, chapada nem a pau. Porque eu queria passar o Réveillon na Chapada Diamantina. Ele, chapada nem a pau. Ele diagnosticou no médico assim. Olha, a regra número 1 da vida do autoimune não faça quando você nada radical. Quando você for viajar, você tem que olhar a rede assistencial de saúde da região, porque você pode precisar a qualquer momento. Exatamente. Então, nada de altas aventuras, né? Fica a dica pra você. Exatamente, muito importante. E aí que a ficha começou a cair. No trabalho, aos poucos, eu tive uma compreensão muito grande da TV, que me deixou livre para eu ir sentindo quando eu ia conseguir voltar pro ritmo de antes. Que ótimo! E aí isso demorou uns 3 meses. Só que 3 meses depois, eu tive de novo a trombose. E eles não me afastaram pelo INSS, eu pedi para não ser afastada. Eles compreenderam, anteciparam férias, fizeram tudo o que eu precisei, assim, todas as vezes que eu precisei colocar atestado, eles receberam. Alguns dias dispensaram atestado. Foram, assim, realmente excelentes comigo nesse sentido. E eu tive isso de adaptar no dia a dia. A primeira vez que eu usei colete à prova de balas, que é uma coisa que eu constantemente preciso usar, porque o colete é muito pesado, né? É quando você vai gravar... Matéria policial, ao vivo eu preciso usar colete. A primeira vez que eu usei colete, minha irmã, fiquei 3 dias... A fibromialgia gritou. Fiquei 3 dias assim, quase não saía. Aí o que eu adaptei? Hoje eu evito ao máximo usar colete. Mesmo em situações que, teoricamente, bora prevenir para usar. Eu só uso mesmo se eu ver que não tem jeito, eu preciso usar. Porque é uma adaptação, é um risco, mas é uma adaptação. Porque senão minha coluna acaba. Eu acho que se eu tivesse que fazer uma matéria num local que eu tivesse que usar colete, eu só ia pensar nisso. Meu Deus do céu. Não, as pessoas, mas você não pensa no risco não, porque ninguém sente a dor. Que uma pessoa que tem fibromialgia, que já quebrou a coluna. É pesado, né?
Não tem, não Eu existe. nunca usei, né? Mas não, eu presumo que é seja. muito pesado, entendeu? Então, você sabe que tudo que vai ativar sua doença autoimune Os gatilhos. fala muito mais alto do que qualquer outra coisa. Eu não vou pensar no risco, eu vou pensar em ativar aquilo. E aí, na vida pessoal, a primeira coisa foi fazer terapia. Voltei a fazer terapia. Porque senão a gente surta. A gente tem que entender, por exemplo, eu tenho que ter a disciplina, eu não posso ficar um dia sem tomar remédio. Eu não posso esquecer de tomar remédio. Não pode. De jeito nenhum. Eu sou dependente do anticoagulante. Eu tomo todo santo dia um anticoagulante. Eu não posso tirar. Não posso deixar sem. Senão, eu não estaria aqui falando com você agora. E tratamento, toda doença autoimune, ela é crônica, né? Não tem cura. Tem tratamento. Então, se você interrompe o tratamento, isso pode gerar vários riscos para o paciente, inclusive a falência medicamentosa, né? Que é você deixar de responder àquele medicamento. Então, assim, é o compromisso consigo mesma, né? Coloca o alarme, não pode esquecer de hipótese alguma. E no meu caso, ainda existe a questão que, teoricamente, era para eu estar usando outro medicamento, mas eu respondia a esse medicamento. Então, eu vivo em constante observação. Porque esse medicamento pode falhar e eu ter que usar outro. Só que o outro é muito chato. Eu passo meses tendo que medir todos os dias, fazer um exame de sangue, tenho que comprar um aparelho específico, todo dia de manhã fazer a medição para ver a dosagem, o nível. E tem uma coisa, quem toma anticoagulante tem um risco constante de hemorragias. Então, por exemplo, menstruei, minha menstruação se tornou muito forte. E eu tenho que ficar em observação, porque a depender do ponto que vá, eu preciso ir para o hospital interromper, porque é nível hemorrágico. Então, por exemplo, eu não posso ter um corte, eu não posso receber uma pancada, porque eu posso ter uma hemorragia interna e não ver. Se eu ficar muito presa, já aconteceu de eu ficar muito presa, ressecada, intestino ressecado. E ao ir ao banheiro, eu tenho uma pequena hemorragia e de eu ir no banheiro só ter sangue. Então, são situações assim que você vive tranquilamente, mas tem sempre... que aprender a lidar, né? E sempre sob atenção. Porque se você, por exemplo, eu gostava de jogar futebol. Futebol é de alto impacto. Eu não posso jogar futebol. Não pode, Não posso. pode. Alto impacto. Essa questão do medicamento mais adequado, inclusive, é uma coisa que eu acho fantástico, né? No acompanhamento médico especializado, porque é aquele profissional identificar o que é que vai funcionar para aquele paciente. Então, por exemplo, antes de eu começar o tratamento com imunobiológico, eu usava medicamento de comprimido. Eu era mais nova, óbvio, não tenho a maturidade que eu tenho hoje. E por diversas vezes eu esquecia do medicamento. Hoje eu faço imunobiológico uma vez ao mês, não é? Vou na clínica, amo ir na clínica, porque é um momento que eu sinto que eu tô fazendo, assim, tudo que eu posso, né? É como se fosse um autocuidado. E eles te acolhem, né? O Muito! acolhimento faz toda a diferença. Vou até mandar um beijo pro pessoal, um beijo pra galera da Clínica Ibis, um beijo grande pra toda a equipe, a galera da enfermagem. É um lugar incrível. Eu amo usar meu medicamento nessa clínica que eu vou. Já tem uns quase 8 anos que eu faço lá. Eu me sinto extremamente acolhida. E eu não falto, vou religiosamente, é meu momento. E a galera faz aquele momento se tornar mais leve, sabe? Você chega na clínica, o pessoal te acolhe, traz seu cappuccino preferido. Isso é ótimo. Faz muita toda a diferença. Exatamente. Sabe o que as pessoas, eu acho que quem não tá por dentro, quem não vive isso, de ter uma doença grave e precisar ficar bem, não entende que o objetivo é a gente conseguir se manter assim, como eu e você estamos, com a vida ativa, sem uma sequela aparente. E a sensação que eu tenho que as empresas de plano de saúde, quem gere o sistema financeiro do plano de saúde, quem tá de fora tem aqui, você só tá doente se você tiver de cama. Sim. Que você só é urgente se você tiver para morrer. Mas você ter uma doença que você tem a iminência de morrer a qualquer momento, estando bem, não é grave. Aí, quer dizer, você tem a oportunidade de ter uma doença que pode tirar sua vida a qualquer momento, mas viver bem, isso é uma dádiva. E é isso que a gente tem que lutar e que tem que buscar. Viver bem a qualidade de vida. Mas a sensação é que, vou usar o termo o sistema no sentido de empresarial. A sensação que eu tenho é que quem não entende do assunto e o sistema empresarial, e aí eu vou plano de saúde, no caso do plano como é o meu plano serve, quem rege o plano serve, tem a sensação de que a pessoa está doente, só vai atender se a pessoa estiver morrendo, e não para manter a qualidade de vida, que é o correto. Mas eu, inclusive, utilizo um argumento, né, em todas as minhas petições, minhas tentações orais. O meu argumento é que a operadora de saúde, independente
qual seja, ela tem que fazer o cálculo do que aquele paciente vai custar a mais se ele não tiver tratado. É questão de economia mesmo. Até porque, pensei comigo, hoje eu dependo de um remédio, de um anticoagulante que é relativamente barato, porque existe o genérico. Se não existisse o genérico, ainda assim seria R$300, 300 e poucos reais, o que é barato para quando você fala... É um valor alto para medicamento, mas é relativamente barato para o que poderia ser se você tivesse problema. Aí vamos dizer, eu tenho esse medicamento fixo, mas se eu não tivesse esse medicamento, eu podia ser uma paciente dependendo de intubação em casa, caríssima, custando milhões de reais por mês. Você entende? Da mesma forma que eu tive 2 AVCs isquêmicos que, graças a Deus, não deixaram nada, se eles fossem um pouquinho mais para um lado ou para o outro, ou então um pouquinho mais extensos, eu seria uma pessoa que custaria milhões vegetativa. Não. Você tem, ou a trombose, se tivesse atingido. E outra coisa que as pessoas não entendem. Você tem que estar sempre em estado de alerta. Eu senti uma dor no abdômen, estranha, uma dor no umbigo. Isso não tem nem um mês. E persistiu aquela dor estranha, eu nunca tinha sentido uma dor daquela. Aí eu fiquei preocupada, fui pesquisar o que o Google disse, trombose, e falei, não é possível. Mais uma. E aí, você foi no hospital? Aí eu falei com o meu médico, meu ginecologista, porque você ainda tem que saber o seguinte, que todos os especialistas que te atendem precisam saber da sua condição. Com certeza. E todos precisam estar dispostos a te atender, a te acolher e saber identificar quando algo que parece deles não é deles. Aí o que é que meu ginecologista fez? Ele fez ultrassom em mim, daqui, da minha garganta, até abaixo da minha vagina, para tentar encontrar a causa. Ele fez assim, ultrassons profundíssimas para ter a certeza que eu não tinha nenhuma questão de vasodilatação, ou de vasodilatação não, de trombo, e que além de trombo não havia nenhum tipo de formação nodular, porque eu tenho um nódulozinho no cérebro que aparentemente não é nada, mas que é uma área que não vale a pena mexer, a não ser que mude de formato, que cresça. Que foi desenvolvido, segundo os médicos, junto com essa questão autoimune. Sim. Que é muito novo ainda na medicina, que não se estuda tanto assim esse desenvolvimento, porque é pós-Covid. Então, ainda tem isso. Então, eu tava com uma dor no umbigo, o médico precisou me revirar de cabeça para baixo. E ele passava a ultrassom 350 vezes. Aí ele falou... Tem um cuidado maior, né? Tem que ter. Muito. E aí, o que ele identificou? Ele falou, você tá com a dor de fundo neural. Algum nervo, algo no sistema nervoso, algum nervo que tem ramificação na sua parede abdominal. Isso é autoimune também. Isso é autoimune. E quem tem fibromialgia tem muitas dores desse tipo, dores inexplicáveis. E uma coisa que as pessoas também precisam entender. Você pode ter a mesma doença que eu. Cada organismo de uma pessoa autoimune age de uma forma diferente. Com toda certeza. Isso é a mais pura verdade. E quem tem uma, tem várias. Eu desenvolvi alergias. Ontem, do nada, eu comecei a espirrar. Eu espirrei ao vivo. Comecei a espirrar, coçar o nariz. Meu olho começou a inchar por causa de flores que estavam na Garibaldi. E eu nunca tive alergia a flor. Mas naquele dia eu tava. Tem vezes que eu tenho descamação. Minha cabeça descama inteira. Isso aqui, meu descama, minha orelha fica em carne viva. Isso é autoimune. Sabe o que aconteceu comigo no dia do meu casamento? Eu passei na igreja antes de me arrumar. E o pólen me deu alergia. Eu fiquei com o rosto todo empolado. Tive que tomar medicamento. Que horror. Imagine. Nossa, foi a primeira vez que eu tive um episódio de alergia tão grave assim. E o maquiador estressado. Meu Deus, a noiva tá E você empolada. tava nervosa. Quem tem doença autoimune, o emocional, você tava emocionadíssima pelo seu casamento. Exato. Trapaceia a gente. Tipo, mas agora eu já aprendi. Não farei mais isso. Nem tenho flores naturais em casa. Porque pra não correr esse risco. Foi a primeira vez que eu tive uma crise de espirro por causa de flores, foi ontem. Espero que tenha sido só ontem ficado por lá, mas quem vai garantir? É a coisa que... E além das estratégias de cuidar da saúde mental, você passou a adotar outras estratégias, como, por exemplo, cuidar da alimentação, exercício físico? Com certeza. Eu passei muitos meses sem tomar refrigerante. Eu voltei a tomar agora Coca-Cola. E ainda assim, minha neuro, porque eu também tenho dois neuros diferentes. Tenho um neurocirurgião, que é quem analisa o nódulo, e minha neurologista, que coordena o tratamento geral. Sim. Aí daí vai pro hematologista, pro reumatologista, pros outros. Minha neuro, inclusive, que se assistir vai me dar uma bronca.
porque eu não podia tomar refrigerante de jeito nenhum, porque tem muito químico. E eu tenho cortado açúcar ao máximo. Então, minha alimentação tem que ser muito saudável. Mas eu não consigo seguir 100%. Mas açúcar eu tenho evitado. Voltei a tomar Coca-Cola, mas não é. Eu fiquei meses sem tomar Coca-Cola, sem comer industrializados. E atividade física. Atividade física muda a vida do autoimune. Porque é uma coisa assim, ó. Você pode ter, mas você vai se recuperar mais rápido, você vai sentir menos, você vai estar mais disposto, você vai... Muda muito. Se eu fosse uma pessoa sedentária, eu não estaria de pé. Se eu fosse uma pessoa sedentária, eu tinha ficado por lá mesmo. E é uma verdadeira contradição, não é? Porque a gente sente muita fadiga e aí você fica com Mas uma tem que ir. preguiça de malhar, Mas mas tem que você ir. pensa assim, eu tenho que ir, é o meu compromisso, faz parte do tratamento. Tem que ir doendo. E depois que Tem você que ir vai, cansado. que malha, você se sente ótimo. E É uma não contradição, né? não tem jeito. Foi uma coisa que eu ouvi do médico. Tem que ir mesmo doendo. Tem que ir, sim. Tem que ir Faz mesmo parte cansada. do tratamento. Faz parte. Faz parte. É como se fosse remédio pra gente que tem doença autoimune. Exatamente. E eu queria que você me falasse um pouquinho da importância desse apoio. Já vi, né, que você teve um apoio muito grande da sua rede médica e do apoio também da sua empresa, né, do seu trabalho. Inclusive, aprendam, viu, empregadores, que vocês podem ter excelentes funcionários que tenham doenças autoimunes e isso não vai influenciar em nada a atividade que a pessoa desenvolve. Só Certeza. deixando isso aqui registrado, deixando a dica para vocês, porque isso é uma verdade que tem que ser dita. Posso te dizer uma coisa? Claro. Pelo contrário, isso me estimulou a não colocar atestado de jeito nenhum. Porque até diante da minha condição, se eu tivesse uma dor de cabeça mais forte, um dia que eu tô gripada ou até com a menstruação muito forte, eu poderia colocar um atestado. Mas pelo contrário, eu não coloco. E todo mundo lá na TV sabe que pode contar comigo. E todo mundo diz, não, eu sei que eu posso contar. Então, eles agem assim e eu tô sempre ali pra eles, entende? E é meio que uma moeda de troca. Eu reconheço o que eles fizeram por mim e eles reconhecem o meu esforço. Então, quando o empregador age como agiram comigo, isso te estimula ainda mais a não... Isso é algo que faz a diferença realmente na vida daquela pessoa que, naquele momento ali, você precisa de acolhimento e de compreensão, e não ao contrário. Exatamente. Então, assim, eu tenho notícias de autoimunes que, após o diagnóstico, foram desligados sobre o argumento de que colocava muito atestado, de que faltava para ir para consulta médica. Um absurdo. Eu sempre tive meu próprio escritório de advocacia desde o início, mas eu sou professora universitária, né? Eu ensino em universidades. E em uma universidade em específico, eu estou há 12 anos e eles nunca souberam do meu diagnóstico. Nunca falei nada. E é a coisa mais rara eu faltar. E eu só precisei contar quando eu engravidei. Que aí foi gravidez de risco. Isso, e aí eu precisei contar, porque se eu precisasse me afastar, eles já iam saber. E eles foram super compreensivos, super mesmo. Eu tiro o chapéu para a universidade. Se eles estiverem assistindo aqui, vocês sabem disso, gente. Contar com o apoio deles foi incrível, dos meus coordenadores, da direção, porque naquele momento eu não queria ser punida, eu queria ser acolhida. E você vê que isso é muito da cultura empresarial. Sim. Sabe como que eu percebo isso? Eu tive um colega que é cinegrafista, ele ficou 1 ano e meio no INSS por uma bactéria que ele pegou. E nesse 1 ano e meio ele ia e voltava de internação, ele ficou 1 ano e meio afastado. Ele nunca foi demitido. E essa história que eu tô te contando tem quase 10 anos. Ele tá lá trabalhando. Ele tá lá trabalhando. Isso é cultura empresarial. Entende? Entendo. E assim, acontecem situações de eu não estar muito bem. E minha chefia dizer, menina, vá pra casa. Eu digo, não, eu prefiro ficar aqui e trabalhar. Tipo, porque eu quero. Eu poderia ir pra casa. Entende? Então, eu percebo que lhe faz bem, né? Faz. Seu trabalho é algo que te faz bem, né? Me faz bem. Você gosta. Eu gosto. Você fala com amor. Exatamente. Com E afinco. receber esse apoio, eu até me arrepiei. E receber esse apoio faz eu querer mais ainda estar lá, entendeu? Então, esse acolhimento, esse negócio, não venha cá. A chefa da RH, ela foi a pessoa que me ligava e dizia, não, o que você precisar, que fez de tudo, assim, antecipou, tipo, 13º, férias, tudo pra poder me ajudar. Produção, depois dá um close aqui, que isso aqui realmente eu entendo
entendo, porque eu amo o meu trabalho e com certeza eu seria muito menos feliz longe do que eu amo fazer. Eu ouvi de algumas pessoas, por que você não se aposenta? Porque quem tem fibromialgia pode se aposentar. Inclusive, saiu lei recente no Senado. Fibromialgia está sendo... só foi aprovado no Senado, tramitando para finalizar. Está virando uma doença considerada PCD, então você vai ter algumas prioridades. Aqui em Salvador já existe a possibilidade de você tirar a carteirinha na fibromialgia para ter preferência em fila, etc. E eu já ouvi de pessoas que fazem parte daquele grupo de pessoas, tipo a matéria que nós fizemos juntas, que gostam de botar atestado por qualquer coisa, porque você não se aposenta. Aí eu pergunto, uma pessoa de 35 anos que gosta do que faz, que sente no trabalho uma motivação para continuar vivendo, que gosta da vida ativa, com 35 anos se aposentar, você está querendo matar aquela pessoa. Você está chamando essa pessoa de incapaz, você está sendo capacitista. Achando que aquela pessoa que tem muito a contribuir com a sociedade, que às vezes pode ser um funcionário muito melhor do que a mesma pessoa que perguntou isso e bota muito mais atestado do que você, quer desativar ela, sendo que ela traz muito mais resultados. Mais uma vez, né, que o diagnóstico não vai resumir ninguém a doença que a pessoa tem. Ela pode ser uma profissional excelente. Isso é um conflito que não só o empregador vive, como nós, pacientes, também vivemos. Eu também demorei muito tempo para assumir publicamente o diagnóstico, muito tempo mesmo. Foi muita terapia, porque eu sempre pensei, eu falei, nossa, se as pessoas acharem que eu não sou capaz porque eu tenho um diagnóstico, isso passa pela nossa cabeça o tempo inteiro, de ser julgada incapaz ou ser julgada não tão responsável porque eu tenho um diagnóstico, né? Porque eu tenho uma doença autoimune grave. E depois de muito tempo eu falei, não, eu preciso levantar essa voz. Do mesmo jeito que eu fui ajudada, que eu fui acolhida, eu quero ajudar outras pessoas. E foi assim que surgiu o direito das autoimunes, né? Por óbvio, para fazer a diferença e trazer à tona também um assunto que não é tratado de forma coletiva, né? Não. Ainda é tabu, né? As pessoas não falam sobre isso. E aproveitando que a gente está falando sobre acolhimento, conta um pouquinho, houve acolhimento no âmbito familiar? Como foi? Então, minha mãe acolheu 100%, porque minha mãe é aquela mãe voraz que acolhe. As pessoas que não fazem parte do núcleo familiar, meio que por me verem bem, nem entenderam o que aconteceu. Depois, na minha saída da UTI, que me viram super inchada, que me viram falando até um pouco embolado, eu saí falando meio um pouquinho embolado, com aquelas limitações, que olharam assim e se chocaram. Ficaram, eu não sabia, não tinha entendido, achei que você tava bem. Eu falei, mas eu tô bem, eu não tive sequela, eu tô bem, só que eu fiquei muito doente. Então foi aquele choque assim. Agora, minha mãe foi uma pessoa que, né, acolheu 100%. Meu pai ficou entre preocupado e meio... Meu pai tem 92 anos. Então, pra ele... Até entender o que é que tá acontecendo, exatamente, né? Exatamente. Só que ele é muito forte também, ele já passou por muitas coisas. Enfim, ele é muito frio, assim como minha irmã também. Então, pra eles, não foi uma grande mudança, vamos dizer, de comportamento. Já minha mãe passou a priorizar meu bem-estar. Por exemplo, em algumas situações de discussão, ela evita a briga. Ela engole a raiva pra não fazer pra eu não me irritar. Porque o estresse, né? O estresse pode, inclusive, desmodular você, né? Totalmente. E se desmodular, irmã, risco de AVC, de trombose. Então, ninguém quer isso perto, né? Não, olha... Pelo amor de Deus, não queremos isso, estamos em final de ano, exatamente. Queremos todos nós plenos. Tá repreendido. Então, assim, minha mãe tem todo esse cuidado, do nível de engolir raiva, maravilha, ou então fazer as pessoas que estão perto não me fazerem raiva, pra evitar. E no dia a dia, sabe o que eu percebi também? Sim. Quando a gente trabalha na reportagem, a gente tem uma equipe que sai pra rua com a gente, cinegrafista e motorista. Meus cinegrafistas passaram a ter esse entendimento. Quando eles veem que alguma coisa vai me tirar do sério, eles me puxam. Sua saúde. Não, tipo, eles meio que me blindam. Olha ali. Só. Eles pegam sua saúde, seu problema, você não que pode. Fofinhos. Fazem isso. Você acredita? Gente. Já teve situação de eu não estar muito bem, aí a Record designar 2 motoristas, um pra me levar e outro pra levar meu carro. Pra eu não deixar meu carro lá, porque eu não queria deixar, não queria ficar sem carro. Ele tem esse acolhimento, assim. Agora, eu entrego um trabalho bom, mas eles fazem realmente algo muito legal por mim. Não, você é nota 1000, né? Obrigada. Porque eu estou aqui na sua frente, você sabe que eu
Só elogio quem eu realmente sim. gosto do trabalho. Você é uma profissional muito séria. Obrigada. E eu tiro o chapéu pra você, porque você, mesmo diante de uma turbulência gigante dessa, você voltou pro seu foco. E por isso que eu te perguntei, o seu trabalho te faz feliz, né? Demais. Te preenche. E aí as pessoas têm que entender o seguinte, todo mundo vai ter reclamação financeira do salário que ganha. Todo mundo vai ter. Eu tenho. A maioria dos meus colegas tem. Mas Só que a existem... insatisfação é da essência do ser humano. E não só da essência do ser humano, é do sistema empregados ganharem pouco. Pode ser de onde for. Você conta 1% de qualquer trabalho. O que vai definir se você é feliz no trabalho? Muito mais do que o salário. É a forma como as suas necessidades são acolhidas. E você, pelo que você contou, que bom que você teve um acolhimento gigantesco em relação à sua equipe, né? Aos seus empregadores. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando veio o diagnóstico que você ficou internada, a gente fica lá no soro, toma muito medicamento, veio alguma preocupação assim com a aparência, já que você tá no ar todos os dias? Então, inicialmente não, porque eu fiquei muito doida. Medicação, né? Deus! Gente, eu não lembrava que eu liguei pra minha prima, que é minha atual neuro. Sabe como é que eu descobri? No outro dia, a irmã dela falando comigo, como é que você tá? Hoje eu falei, como é que você sabe? Você ligou pra gente. Tava muito doida. Você tem um doida no sentido de... A medicação é forte mesmo. Alucina. Medicação é surreal, alucina. E eu não dormi... Uma coisa eu lembro, apesar de não lembrar com muita... Os 3 primeiros dias de UTI se misturam na minha cabeça. Porque tava com muita medicação. Mas eu lembro que eu não dormi nas primeiras 48 horas. E eu lembro que eu não dormi porque eu pensando, eu não vou dormir não, vai que eu durmo e morro. Nem com remedinho você dormiu? Não. Eu tomei... Eles me deram Não pode falar o nome aqui. Não fale o nome de medicação. Eles me deram Z e eu não dormi. Não Aí dormiu? misturaram Z com R com um monte de coisa. E não dormiu. Aí eu dormi. 40 horas eu apaguei, né? E depois eu acordei achando que eu não dormi nada. Falei com o médico, ele, como assim você não dormiu nada, minha querida? Você dormiu. Muito! Aí eles que tiveram que me acordar porque eu tinha que fazer exame. Aí outra coisa também, nossa... Como foi um diagnóstico meio difícil, assim. E eu realmente, o hospital teve muitos erros, né? De exames que eu tive que correr atrás pra fazer depois. E eu tive que pagar, porque plano queria que eu esperasse, eu não podia esperar. Que tinha que ter feito na internação. Eu tava com a coluna quebrada, então respirar doía. E aí eu ia fazer os exames, eles me locomoviam. Aí eu fiz o primeiro exame. Aí eu apresentei um outro sintoma neural. Aí minha prima neurologista ligou pro coordenador, pedindo outro exame, que teoricamente é básico, que foi o que descobriu que tinha AVC, que foi o que determinou que eu podia ter tido doença autoimune. Qual é o nome desse exame? O exame que eu fiz foi a ressonância com contraste da cabeça que identificou os AVCs. Sim. As cicatrizes. E aí, depois disso, eu fiz os exames de coração pra saber se eu tinha um buraquinho no coração. Porque se não tivesse esse buraquinho no coração, tinha sido pela coagulação. Que loucura, né? Eu ainda quase que eu opero o coração. Mas aí, um exame deu que tinha, outro deu que não tinha. Aí a gente fez um terceiro que viu que não tinha. Mas eu sempre falo para os meus pacientes. Eu gosto de chamar de meus pacientes. Não sou da área da medicina, mas são todos meus pacientes. Não tem pra onde correr. Daí a importância de você ter um relatório médico detalhado e que registre a urgência do seu caso. Seja para um exame, seja para uma medicação. Porque se não tiver registrada a urgência, a operadora vai colocar na prateleira da esquerda e vai esperar os 21 dias úteis, que a própria ANS, né, determina que pode ser até 21 dias úteis. E você vai ficar esperando. E se tiver a urgência consignada, urgência tem que ser de imediato. E outra coisa, quem é autoimune tem que fazer das tripas coração pra sempre ter um dinheirinho. Ali, ó, guardado. Planejar o futuro é importante pra todo mundo. Mas pra gente é mais ainda. Que convive com doença crônica, é mais importante ainda, porque você não sabe o dia de amanhã. Então, assim, eu sempre falo, já falei isso pra você, a gente já teve essa conversa, seguro de vida é importante, uma previdência privada é importante, você tá com seu INSS direitinho, é importante, porque se não fizer dessa forma, você pode ser surpreendida. E aí, ou você tem uma reserva enorme pra lidar com isso, ou você simplesmente vai ficar desassistida. E não digo nem isso, né? A mudança, o tempo que você descobre algo pode determinar a qualidade de vida que você vai ter.
Com certeza. É uma corrida contra o tempo, né? É um time que você precisa... Não só para descobrir a tempo de minimizar as consequências. Porque é isso que faz diferença, né? Por exemplo, a trombose, descobrir a trombose antes de subir. Tava na perna, a trombose sobe. Aí, né, quando sobe que você pode ter um infarto. E aí, tendo um infarto, você pode não morrer do infarto, mas aquele infarto pode te deixar com sequelas, porque para de ter circulação no coração, aí, consequentemente, para de ter circulação, você entendeu? No Entendi. cérebro. Então, é o tempo de você descobrir as coisas para você não ter sequelas. E você precisou fazer algum ajuste na sua rotina para adaptar a essa nova forma de viver? Eu mudei o horário um período na TV, porque eu acordo muito cedo. Eu precisei passar uns Que horas você acorda? 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. E 3. dorme que horas? Aí eu durmo cedo. Durmo 7, 8 horas, 8 horas, 9 no máximo. Aí eu precisei adaptar no início. Agora eu já voltei pra esse horário. Mas quando eu tô ficando muito cansada, eu troco. Porque o sono é um negócio que eu entendi que não dá pra... Sono é fundamental. Ter o sono de qualidade é fundamental. Eu acho que da minha rotina, mais isso mesmo. E a observação com o corpo. Não estica a corda. Não dá pra esticar a corda. Menina, eu falei isso hoje. Não dá pra esticar a corda. Falei isso hoje pro meu time que tá aqui na plateia. Senhorita Bia, beijo pra você, viu, Bia? Falei hoje pra Bia. Bia, tô esticando a corda. E não pode. Eu ouvi isso de uma pessoa da TV que entrou de férias ontem. O diretor de imagem virou pra mim. Que carinha é essa? Eu falei, tô cansada. Aí ele virou pra mim. Você não pode, você sabe, né? Você tá querendo que seja tarde demais. Mas ele me deu uma bronca real, assim, oficial. E eu tava falando com as meninas, com seu time hoje. Tô cansada. Eu tenho muitas coisas pra fazer quando sair daqui. Mas eu não vou fazer nada. Eu vou pra casa e vou descansar. Porque se eu não fizer isso, eu estou me colocando na condição de realmente um dia não poder fazer nada. Porque a conta chega. Chega. A E conta para quem chega. tem doença autoimune, chega de formas diferentes. E quem não entende, que não tem essa observação, não consegue perceber o que é fruto disso. Que é uma dor de cabeça a mais, que é uma diarreia que aparece do nada, uma alergia que aparece do nada, uma gripe que não sara, uma gripe que dura 15 dias, uma gripe que se repete. Isso é do organismo autoimune. Essa questão da gripe é uma coisa que você deve ter muita atenção, porque eu, por exemplo, esse ano, eu tive 2 pneumonias. Por causa disso. E eu não fazia a menor ideia que estava com pneumonia. Sabe como é que eu descobri? Eu tive uma gripe, fiquei tossindo, e a tosse não passava. Só que aí, eu comecei a sentir dor nas costas. E eu lembro, como se fosse hoje, foi quarta-feira, pré-carnaval, que tem aqueles bloquinhos aqui em Salvador. Eu fui... Ah, meu Deus, eu fui pro carnaval com pneumonia. Não sabia. E não sabia. E uma dor nas costas, tomei relaxante muscular e nada. Cheguei em casa do bloquinho e até comentei com minha mãe. Minha mãe tinha ficado na minha casa com o meu filho e falou assim, eu falei, minha mãe, eu vou tomar um relaxante muscular porque eu tô com muita dor nas costas. No outro dia eu não era ninguém, eu tava péssima. Só que eu tinha medicamento no dia seguinte. A sorte foi essa, né? A experiência também de muitos anos. Eu falei, olha, eu vou no hospital, porque se for alguma virose, alguma coisa, e eu fizer medicamento amanhã, eu vou ter a imunossupressão de uma vez só, pode ser perigoso. Chegando lá, Pneumonia. pneumonia, gente, pneumonia. E eu Imagine. só pensava, meu Deus, eu tava no carnaval e agora? Imagina. E aí, haja oração, né, Mari? Haja promessa, mas graças a Deus deu tudo certo. Me recuperei, mas tive pneumonia 2 vezes esse ano. E a gente tem que ficar atento, realmente, porque a imunidade baixa, né? O tratamento da doença autoimune é com medicamento imunossupressor. E aí você fica mais suscetível mesmo. E reforço vitamínico, não tem pra onde correr. Você não pode ver mais sem vitamina D, vitamina C, sem essas coisinhas, zinco. Isso aí faz parte... E outra coisa da minha rotina, eu não fico mais sem vitamina. Não fico, porque se eu ficar sem vitamina é gripe. Mas um acompanhamento nutricional também especializado também é extremamente importante. Eu faço acompanhamento nutricional justamente pra gente fazer a modulação e conseguir que eu tenha uma qualidade de vida melhor. Então, eu já fiquei muito tempo com exclusão de vários grupos alimentares, mas hoje, graças a Deus, a minha dieta é muito tranquila, né? Tem os alimentos que eu tenho uma alergia forte ainda, por exemplo, frutos do mar, eu não posso comer desde muito pequena, mas... Hoje eu como laticínios, como glúten. Sem nenhum problema. Sem nenhum problema, graças a Deus. E as minhas nutris, ó,
Um beijo, viu, minha Ainda bem mesmo, viu? Porque eu já tive essa restrição aí. Ave Maria. É difícil. Hoje é mais fácil, que você tem muita opção. coisa, muita opção. Mas na sem época que glúten, eu sem tive, não lactose. tinha tanto, não. Imagina Há 10 anos, Imagina não tinha, 15 anos atrás. Eu tive há 10 anos. Foi em 2024? Foi de 2012 para 2014, então tem mais de 10 anos também. Então, hoje, pra mim, o alimento que mais me faz falta na dieta, que eu descobri realmente a alergia, que eu não posso de hipótese alguma, é ovo. Ai, ovo é meu triste, ovinho, né? Não mexa com ovo, não. Mas eu precisei tirar de verdade. Deixa meu é uma ovinho das lá. coisas que me faz mais mal e realmente eu precisei tirar. É duro, mas paciência, né? Pelo menos Escolhas você tá adultas. bem. Não, tô ótima. Escolhas tá adultas. O ruim e pior é quem não tá bem. Você pode fazer tudo, pode viver a vida, certeza, que é o que importa. Com certeza. Anne, agora a gente vai dar início a um quadro que nós temos aqui no nosso podcast, tá? Chama Imunomitos. Esse quadro, galera, é informação clara pra você aqui, trazendo verdades. Aqui não tem fake news, aqui é vida real, vida de autoimune real. Então, vamos lá iniciar. Vamos. Doenças autoimunes só ganham destaque quando um famoso é diagnosticado? Mito ou verdade? Verdade, com certeza. Infelizmente, as pessoas não falam disso entre as pessoas comuns. A não ser que exista uma resolução de um órgão de saúde. Ou então que a Organização Mundial da Saúde diga, por exemplo, a Covid está gerando doença autoimune que provoca AVC e trombose, como é o meu caso. A não ser que aconteça isso, é verdade. As pessoas só prestam atenção se for alguém famoso. Fato. Adoro quem traz a verdade aqui, direta, ao papo reto. É verdade. Infelizmente, a sociedade que a gente tem não discute o bem-estar geral. Discute fofoca na vida de quem eles veem. É verdade. Infelizmente, hoje o conteúdo produzido é Eu vou dar um exemplo. Superficial. Quem tem a mesma doença que você é Evaristo Costa. Doença de Crohn. Doença de Crohn é uma doença gravíssima. E é uma doença que atinge um número significativo de pessoas. E é pouquíssimo falada. Evaristo Costa teve, todo mundo falou. Por quê? Porque é uma pessoa famosa. Mas é uma coisa que poderia ser discutida socialmente, porque existe um número significativo de cidadãos que passam por aquilo e que passam por questões seríssimas com planos de saúde. Se você não tivesse uma pessoa tendo isso, não ia falar. Um outro exemplo que não é de doença autoimune, mas que me fez refletir sobre isso muitos anos atrás. A gente está em 2024. Sim. Eu pensei sobre isso em 2009, quando um filho de Cláudia Leite teve hepatite. Hepatite? Não, hepatite não. Foi... Como é o nome daquela doença que é super contagiosa, que a gente toma vacina? Rubéola? Não foi rubéola. Foi outra doença que eu esqueci o nome. Meningite. Sim. O filho dela teve meningite, estava em surto de meningite, ninguém falava disso. O filho de Cláudia Leite teve meningite, prestaram atenção, perguntaram às autoridades, as autoridades confirmaram que havia um surto. Ora, havia um surto. Todo mundo precisava se vacinar. Tinha muita gente ficando doente. E as pessoas só fizeram os trabalhos educativos para o surto porque o filho de um famoso ficou doente. Realmente é lamentável. E é a mais pura verdade, concordo plenamente com você. Vamos para a próxima, produção. O sistema de saúde brasileiro deixa pacientes com doenças autoimunes em longas filas de espera, sem o devido acompanhamento. Verdade ou mito? Verdade verdadeiríssima, mais verdade impossível. E isso é um problema mundial. Em alguns países você não tem um sistema de saúde público. Então, nesses países, ou você é rico ou você tá lascado. Em outros, você tem acesso. Você fica com a dívida, mas você ainda consegue viver mesmo tendo aquela dívida. Você vai, você tem um atendimento, você fica com a dívida. Mas você vai pagando, você segue sua vida e tá tudo bem. Na Europa tem países que são assim. Então, é menos pior do que nos Estados Unidos, que ou você tem plano ou você não tem nada. Mas aqui, a gente tem uma Constituição que te dá o direito legal de ter 100% da assistência. O SUS é muito bom, porque os países que não têm é muito pior do que ter no SUS, mas ao mesmo tempo que é muito bom, é muito ruim no sentido de não cumpre o que a própria lei diz. É uma contradição. Você tem um sistema que outros países não têm, mas a sua lei diz que aquele sistema tem que funcionar de um jeito e o sistema não funciona como a própria lei rege. Então é uma contradição. É melhor ter do que não ter, mas ele funciona mal. Você tá entendendo o que eu tô falando? Perfeitamente. E quando a gente fala do sistema
Privado é ainda pior, porque você tá pagando por um serviço e você não recebe de volta. E aí, qual é a questão? A saúde é tratada 100% como uma empresa do capital. Uma empresa do sistema liberal, do sistema capitalista, que são coisas diferentes, mas dentro desses dois sistemas. A empresa não é... Plano de saúde não é tratado como uma questão humana, sanitária, uma questão social. É Só tratado números. como empresarial. Então, a conta tem que fechar. Até mesmo aqueles planos que o objetivo não era ser um plano comercial, como o Planserve. O Planserve surgiu para ser uma assistência do servidor público. O Planserve é uma compensação pelos baixos salários do servidor estadual, mas passou a ser tratado como a conta não fecha dentro de um sistema, então vamos sucatear, entende? O sucateamento do Planserve é um assunto que quem mora no estado da Bahia, né, já ouviu falar pelo menos uma vez, e é algo que preocupa, porque você tem hoje um quadro de servidores idosos muito grande. Você tem um inchaço da máquina pública que não está conseguindo acompanhar as necessidades dos pacientes do Planserve. Então, por diversas vezes, né, você que está na imprensa, você sabe, né, que saem diversas notícias informando que o atendimento ao Planserve foi suspenso no hospital X ou Y, né, ou que um paciente do Planserve, por exemplo, não conseguiu o tratamento adequado. Então, aí que eu chamo a atenção dos pacientes para o poder do conhecimento. O conhecimento, ele vai empoderar o paciente. Hoje, os meus pacientes, né, os que passaram por nós, eles sabem, por exemplo, que se chegar na semana da medicação e não tiver autorização, eles já sabem o caminho que tem que ser seguido, o que é que tem que ser feito. Porque acontece isso também, né? A gente consegue as liminares, as decisões judiciais, e se a gente não ficar no pé ali, as liminares não são cumpridas. Né? Então, tem muito paciente, por exemplo, que tem direito a... Vou dar um exemplo do meu grupo de pacientes, que é a calprotectina, né? Que mede o nível de inflamação do paciente. Tem também a cápsula endoscópica, que é um exame mais complexo, que você engole uma cápsula com uma câmara para fazer o estudo, né, do seu trato gastrointestinal, e via de regra, deveria ser coberto, né, está previsto a cobertura, mas o Planserve nega comumente dos pacientes, mas muitos já são empoderados e já resolvem sozinhos, né, as suas próprias negativas, os seus próprios problemas. Por quê? Porque o conhecimento é tudo. Que né? vão pela regra pela via do conhecimento. Exatamente. Isso não serve somente para o Planserve, não. Serve para Qualquer todo e qualquer plano de saúde, e também para o paciente do SUS. E posso te dizer uma coisa? Os médicos estarem preparados para fazer o relatório da forma correta. Isso conta muito. Eu vi isso com uma amiga minha. Ela teve uma hérnia de disco grave, 3 hérnias, 2 calcificaram perto do nervo. Então, ela teve sintomas neurológicos, parou de sentir as pernas, e ela precisava fazer uma cirurgia. Na cirurgia que ela precisava fazer, ela precisava de um tipo de material, e o plano queria liberar um inferior. Só que Muito comum. E o que queria liberar deixaria ela paraplégica. Se ela não operasse, ficaria paraplégica. A única solução para ela ficar 100% uma mulher de menos de 40 anos de idade era ela fazer com um material superior. Se fosse um médico que estivesse com medo do sistema e da força de um plano de saúde, ele iria ou aceitar, convencer ela a fazer com que o plano estava liberando, ou querer que ela entrasse na justiça com uma liminar para depois ele fazer alguma coisa. O médico dela foi muito incisivo. Ele mesmo se propôs a fazer um relatório, colocou no relatório o risco de paraplegia e que seria 100% responsabilidade do plano de saúde. Ele deixou isso documentado. Perfeito. E isso fez o quê? Com que o plano liberasse o melhor hospital, o melhor quarto e o melhor material. O relatório médico é o segredo da liberação de qualquer tratamento, porque se o
paciente tiver um médico assistente, estiver sendo acompanhado de um médico que esteja engajado no caso do paciente, engajado pela causa, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai registrar no relatório, vai colocar os detalhes, vai consignar a urgência, vai registrar o porquê que o paciente precisa, os riscos que o paciente pode correr caso aquele tratamento não seja liberado. E aí a operadora vai entender a real necessidade de liberar aquele procedimento, aquele tratamento. Isso é muito comum, porque no final são só sobre números, né? Exatamente. E se não entender, ainda tem a questão de você vai estar judicialmente amparado. Porque a justiça, como se diz, né, cabeça do juiz para interpretar aquilo tem que estar muito claro pelo profissional da área, que é o médico. Até porque processo é prova, né? Se você não faz prova, Você não é processo. Exatamente, você não vai ter como trazer nenhum requerimento de forma incisiva. Vamos para a próxima, produção? A dificuldade dos pacientes com doenças autoimunes é frequentemente minimizada ou mal compreendida pela sociedade? Mito ou verdade? Verdade. Muita gente acha que é exagero. Você, tá preocupado. Ai, eu tô com dor de cabeça. Ah, menina, tá preocupada, é uma dor de cabeça, todo mundo tem. Ninguém sabe que aquela dor de cabeça pode ser uma hemorragia, aquela dor de cabeça pode ser um AVC, aquela dor de cabeça pode ser 1 milhão de coisas no autoimune. E as pessoas, ou elas acham que é drama, que é exagero, ou então elas minimizam literalmente, achando que nunca é tão grave quanto é. O que eu falei no início, as pessoas só valorizam, entre aspas, né? Só prestam atenção quando a pessoa tá morrendo, quando a pessoa tá de cama, quando a pessoa já tá irreversível. Menina, isso é muito verdade. Muito verdade. Eu já ouvi em algumas situações específicas que... Gente, nunca falei isso publicamente aqui, né? É até um absurdo isso, mas já ouvi, né? Todo mundo tem seus haters, já ouvi comentários de que eu tinha inventado o meu diagnóstico Absurdo. para chamar a atenção na internet. Imagine que absurdo. Que absurdo. Do drama é um clássico, né? Drama, isso As aí eu acho que pessoas, todos nós já ouvimos essa do drama, Ou né? então ainda dizem assim, pra que você vai expor isso? Não sabendo ele que aquela pessoa precisa estar cercada de pessoas que saibam do problema. Porque um dia que você tenha algo e você não puder falar, alguém tem que saber o que você tem pra passar pro médico que vai te atender. Sabe o que aconteceu comigo uma vez? Graças a Deus, eu não passei por muitas situações, não. Mas teve uma situação que foi uma coisa bem... Ainda ficou marcada. Tem um tempo já isso, né? Tem quase 10 anos. Mas eu ia fazer uma viagem, né? Com um grupo de amigos. E com amigos desses amigos, enfim. E tinha uma pessoa nesse grupo que era da área de saúde. E aí a pessoa entrou em contato comigo e falou assim, mas tem certeza que você quer ir? Porque eu tinha acabado de sair de uma crise, né? Porque você pode estragar a viagem de todo mundo se você passar mal. Imagine. Uma pessoa da área de saúde que egoísta. Deveria acolher. E eu fiquei super impactada com aquilo por ela ser, né, a pessoa da área de saúde. E óbvio, né? Você sabe muito bem da minha personalidade. Quem fala o que quer, acontece o quê? Ouve o que não quer. Ouve o que não quer. Fomos, né? Foi um grupo grande, a gente alugou uma casa, enfim. E enquanto eu tinha pessoas cuidando de mim, sabe? Cuidando do cardápio, fazendo uma coisinha mais natural para que eu não passasse mal, eu ouvi de uma pessoa da área da saúde que eu não deveria ir para não estragar aquela viagem. Isso ficou um pouco marcado na minha cabeça, porque eu falei, olha, eu nunca na vida serei esse tipo de pessoa, tampouco esse tipo de profissional, né? Não tinha tanto tempo, assim, do meu diagnóstico. Hoje, já tem 15 anos de diagnóstico, eu acho que eu interpretaria isso talvez de uma outra forma, mas fiquei muito impactada. E essa do drama realmente é um clássico. Eu não sei que milagre, o pessoal não falou que a Evaristo estava fazendo drama no hospital? Então, pois as pessoas não entendem, porque vem ele trabalhando de alguma forma, ou então dando entrevista, falando, é aquela história, né? Você só tá doente se você estiver definhando. Exato. Eu sou ao contrário, eu realmente, eu só falo quando eu tô ali no meu limite mesmo, né? A galera do meu time... que tá aqui hoje na plateia, né? Tem uma senhorita ali
que ela sabe. Você nem se esconda, viu? Ela sabe, senhorita. Doutora Mari, uma vez eu me lembro disso como se fosse hoje, que eu falei assim, Mari, pedi pra ela resolver um assunto pra mim, falei, eu tô internada. Ela, o quê? Aí eu mandei a foto e ela, como Ficou assim chocada. você tá internada e tal? E realmente eu evito ao máximo, justamente pra não ter esse estigma, né? De vitimização, eu tenho um horror a isso. Acho que isso não combina nem um pouco Muitas vezes, quando com a minha essência. Muitas vezes, quando eu conto a história, as pessoas começam a murchar. Você vê a pessoa, o que foi que você teve? Pergunta até leve, né? Porque você vem, não, porque eu tive AVC. A pessoa vai murchando. A cara da pessoa murcha. Aí eu digo logo, mas eu tô bem, viu? Eu tô bem, tô sem sequela, não tô com mais nada, não. Até pra pessoa não me colocar naquele lugar de vítima, coitadinha, não pode. Não, peraí, eu tô bem. Até porque diagnóstico não é sentença pra ninguém. Eu tô absolutamente bem e, tipo, é uma vitória estar bem. Então eu quero exaltar o estar bem. E contar a sua história pra outras pessoas, partilhar as coisas ruins, mas as coisas boas também, pra todo mundo saber que é possível. Os caminhos das pedras, né? Que isso também, às vezes, ajuda muitas pessoas. Exatamente. Isso aí é fundamental, pra que todo mundo saiba que é possível. Tanto, mesmo que a pessoa não esteja não tenha uma rede de saúde privada, mesmo que esteja no SUS, é possível sim ter acesso ao tratamento adequado, acesso à sua qualidade de vida e viver tranquilamente. Com certeza, não é? Com certeza, é muito importante Com isso. certeza. Vamos para a próxima, produção. As informações sobre doenças autoimunes no Brasil ainda são superficiais e muitas vezes perpetuam equívocos sobre essas condições. Mito ou verdade? Verdade verdadeíssima. As pessoas não estão interessadas em conhecer a fundo nada. Você sabia que a sua elas. doença existia antes de ser diagnosticada? Eu sabia que a trombofilia existia, mas não tinha detalhe nenhum. Nunca imaginei que trombofilia poderia ser adquirida, que era autoimune. Não sabia detalhes. De jeito nenhum. Nem que trombose dava por trombofilia. Na minha cabeça, trombose dava apenas quando você viajava. Coisas assim que a maior parte das pessoas viajei de avião, pode ter uma trombose, porque viajar de avião sobe muito. Claro que não. Você pode ter uma trombose por várias outras coisas. Por ficar parado muito tempo dentro de um avião, etc. Não pelo voo em si. As pessoas têm esses mitos, essas desinformações. Você sabia que existem mais de 100 tipos de doenças autoimunes e as pessoas não falam sobre isso? Não, eu não sabia que tinha tantas doenças autoimunes, mas eu comecei a entender que existem muitas porque eu comecei a ver coisas no meu sistema, no meu organismo, que não se explicavam, mas se explicam com o diagnóstico de uma doença autoimune. E depois que a gente vira paciente, a gente quer entender, né? O nosso Exatamente. cenário, o que é que tá sendo feito, a medicação que tá sendo passada. Até para saber o que você tem, é natural que você comece a se... É natural assim, né? Pessoas que querem estar bem, ficar bem, começar a se observar. Entender um pouco sobre o funcionamento. Essa questão da fragilidade de informações, realmente, assim, hoje, com o avanço da internet, Google, é mais fácil, né, do paciente ter acesso à leitura, à informação, à pesquisa, até científica. Eu tenho esse costume de fazer pesquisa de artigos médicos científicos e a minha equipe também faz isso, pesquisa. Nós não pegamos nenhum caso que não iremos nos debruçar para entender o diagnóstico do paciente, tá? Então, isso é fundamental para que você tenha conhecimento e saiba agir. Por exemplo, você, depois do seu diagnóstico, você sabe que você tem que ter um cuidado maior se for pegar um avião, claro, evitar viagens longas, né? Ou tomar um remédio mesmo do hospital fora, comprar por fora, não o que eu uso só no dia a dia. Quando quiser engravidar também, eu tenho que fazer uma profilaxia antes, porque o tipo de trombofilia que eu tenho é muito abortiva e põe em risco a mim e a criança. Então, para conseguir engravidar, para conseguir ter o filho, eu tenho que fazer uma profilaxia antes, com o mesmo medicamento que eu usei no hospital, durante toda a gravidez e 2 meses depois. Exatamente. Inclusive, esse medicamento, não é? Você está se referindo à enoxaparina, não é esse? O Clexane. O Clexane. Uhum. Esse medicamento eu quero até dar esse aviso aqui para quem estiver assistindo a gente. Se você tem doença autoimune, tem trombofilia e pretende engravidar ou está gestante, o seu plano de saúde
sim, tem que fornecer o seu medicamento, Que é muito caro. o anticoagulante. Fica caro, é insustentável. Não só o plano de saúde, como o SUS também. Você tem direito a receber o medicamento durante toda a gestação. E o meu médico me disse que aqui em Salvador a prefeitura tem um programa de fornecer o Clexane, né, que é o nome, enfim, fantasia, para mulheres grávidas. Perfeito. Que tem um diagnóstico de... Eu tenho uma amiga, inclusive, que tem trombofilia, que eu descobri depois que eu tive, que ela malha comigo, e que ela tem a foto de grávida com todas as seringas, dos 11 meses que ela usou, porque são os meses da profilaxia e os 2 meses depois. E é um tratamento que, se você for pagar, você compra um carro popular. Sim, Autoimunes de Salvador aqui, Pauliane já deixou a dica para vocês. Se você tem trombofilia A prefeitura e cobre. está pensando em engravidar, Prefeitura de Salvador, dando exemplo. Cobrindo Espero o que tratamento. as outras cidades também Também sigam e deem esse exemplo, porque não só um tratamento de saúde, mas envolve também um sonho. Com certeza. E, por exemplo, uma família estruturada que pode criar muito bem uma criança e não ter aquela criança, não ter aquele sonho realizado apenas por uma falta de apoio do plano ou, enfim, né, do seu estado. Mas Da que sua bom que prefeitura. você já está Por dentro. bem empoderada do conhecimento. Então, o médico chegou pra mim e ele veio me explicar que eu ia poder ter uma vida 100% normal, que eu não me preocupasse, só precisaria ter cuidados por causa do remédio em relação a não tomar pancada, não fazer esportes radicais, esportes de contato. Mas que fora isso, minha vida ia ser normal. Aí ele falou, só tem uma ressalva. Pra engravidar, que pode ter filho normal, tá? Mas tem que fazer o tratamento, senão não consegue. Aí são múltiplos abortos, a própria mulher pode trombosar. Às vezes tem situações que a gravidez, tipo, você teve uma gravidez de risco, né? Então, Sim. quem tem doença autoimune geralmente tem gravidez de risco. Eu né? não Então, precisei fazer uso de medicação, né? anticoagulante, não precisei, mas tive um acompanhamento bem de perto. A minha obstetra foi incrível. Um beijo, viu, Tina, pra você. Sem você, o caminho teria sido muito mais difícil. Ainda te digo mais, você sabia que tem muitas mulheres que só descobrem a trombofilia autoimune Quando perdem. abortando. Era isso que eu ia falar Múltiplos agora. abortos é mais comum do que a gente imagina. Eu já conheci 3 mulheres que me disseram descobrir abortando. Eu ia comentar isso exatamente agora, porque você tem casos, né? A gente recebe casos em nosso escritório de pacientes que não sabem, E aí com descobre várias depois. perdas gestacionais, e posteriormente elas descobrem o motivo disso, né? Porque ainda tem que se investigar por que Que teve essa perda. E aí, isso muitas vezes é por isso. está acontecendo. Mas é algo que tem que Investigar, ser analisar e falado, ser investigado, ser falado e ser conscientizado. Até porque tem muitas mulheres que não têm acesso a tudo isso. E a informação A toda essa também, informação. Ou que a gravidez vinga, não perde nos 3 primeiros meses, mas perde com 6, 7 meses no parto. E resultado disso Aí também. é uma questão também de política pública, né? Como você estava trazendo anteriormente, essa questão de nós termos a legislação, termos nosso sistema de saúde, o SUS, né? É conhecido mundialmente pela efetividade do sistema, mas temos a barreira das políticas públicas que não tornam o nosso sistema tão efetivo quanto ele deveria ser, né? Dentro dos moldes de criação. Com certeza. Então, é uma questão de política pública. Vamos para a próxima? Pacientes com doenças autoimunes enfrentam mais dificuldade dentro do sistema de saúde do que aqueles pacientes com outras condições? Verdade. Por uma questão de logística. Um paciente com doença autoimune, principalmente quando não é uma doença grave como a sua, como a minha, necessariamente vai precisar fazer mais exames do que o comum. Se você tá com a dor, você não faz só uma ultrassom no abdômen. Você tem Faz que fazer toda a investigação. todo o trato. Se você tem um nódulo na cabeça, você não vai fazer uma ressonância magnética uma vez ao ano. Você vai fazer a cada 6 meses e ficar muito atento. Se você tiver qualquer coisinha, você tem que ir no hospital. E aí, consequentemente, você acaba usando mais. E a depender do seu plano de saúde, vai chegar uma hora que ele vai dizer, peraí. Só que nesse peraí é sua vida que tá em jogo. Me lembrei de um episódio que eu tava com um quadro de dor de garganta
estava usando o medicamento e, como eu não tinha tido febre, fiz o medicamento, né? Fiz a aplicação do medicamento. Como eu já falei, ele é imunodeprime. E eu, na verdade, estava com um quadro de mononucleose. E não sabia. Fiz o medicamento. O que aconteceu? Ele fez uma tumoração na faringe. E eu fiquei com a garganta aqui inchada aqui na lateral. Fui para uma emergência, né? E chegando lá, quando o otorrino fez o exame que ele viu a tumoração, ele queria me internar de imediato. E eu sem entender o que estava acontecendo, enfim, o cuidado, né? E realmente eu fiquei internada, porque achavam que era um tumor, graças a Deus. Não era. Era uma inflamação, porque eu tive uma baixa de imunidade, mas E até aí, descobrirem os isso... linfonodos absorveram tudo, né? Foram lá pra lá. Até descobrir isso, já tinham acionado a cirurgia para fazer biópsia, enfim. Mas, assim, a equipe foi rápida e foi cuidadosa, né? Eu percebi que eles tentaram, investigaram tudo justamente por eu ser uma paciente com um quadro mais delicado. Então, nós também, enquanto pacientes, a gente tem que ter esse conhecimento até para pedir, né? Ó, veja isso, surgir aquilo, né? E até pra saber quando não ir pro hospital. Às vezes, já aconteceram umas 2 vezes, tá com dor de cabeça, o pessoal vai pro hospital, mas eu sabia que era uma dor de cabeça de enxaqueca, que não era nada mais. Eu falei, nem conte com isso que eu não vou pro hospital. Mas por que você não tá com dor de cabeça? Eu falei, porque se eu for pro hospital, eles vão querer me revirar de cabeça pra baixo. Capaz deles quererem me internar pra fazer vários exames. E eu sei que essa dor de cabeça aqui não é nenhuma dor de cabeça típica de tudo que pode acontecer. Eu sabia que era de enxaqueca. A gente não consegue identificar, né? A gente começa a aprender como funciona o nosso organismo. É um negócio aquela surreal. mudança, né? É a montanha-russa, né? Um dia, massa. No outro dia... Exatamente. Só tumulto. Sobrevivendo. Um dia normal e um dia de sobrevivência. Daquele meme que eu vi esses dias agora no Instagram. Como você sobreviveu esse ano? Aí a plantinha... Dirigindo um barco cheio de ondas, assim, ó. Então, é aquele meme. eu vi o trem passava em cima da plantinha, eu passando por 2024. Aí a plantinha terminava Só o trem de movimentando. passar, aí ela tava lá, ela voltava a ficar verde e plena, mas passou um trem em cima da planta. Perfeito. Essas somos nós. Essa analogia. Pra gente finalizar o nosso quadro do Imunomitos, a pergunta de milhões, que eu quero muito ouvir sua opinião. A vida paralisa após o diagnóstico? Mito do mito vindo de preconceito. É preconceito dizer isso. Você só precisa prestar mais atenção e se cuidar mais. Mas uma pessoa com doença autoimune que se cuida vive melhor, mais e produz mais do que quem não tem e não se cuida. E não dorme, fuma, bebe, faz e acontece. Então, é puro mito. Esse mito, eu acho que é o principal, é um dos piores mitos, porque isso impacta quem recebe o diagnóstico agora. Então, por exemplo, quando você recebeu o seu diagnóstico, você já sabia do meu diagnóstico. E eu já via você como um exemplo de nada, vive normal. Exatamente. Então, a gente tem que ter esse conhecimento de que o diagnóstico não é uma sentença de morte para ninguém, primeiramente, e não vai resumir sua vida ao seu diagnóstico. A vida vai continuar normalmente. Você só vai ter que adaptar. Exatamente. Você vai ter que se tratar, né? Cuidar mais um pouco da sua qualidade de vida. Gastar dinheiro com saúde. Ter mais, prestar mais atenção nesses gastos que ninguém quer ter que gastar com saúde. Você vai precisar gastar mais com saúde, mas fora isso, a vida não para de jeito nenhum. A vida não para. Inclusive, é um assunto que sempre aparece aqui nos nossos episódios, porque hoje eu tenho visto um movimento nas redes sociais, né? Foi até o tema da nossa última gravação do Imunomitos. Diagnóstico e seguidores vai definir competência de profissional, seja ele médico, de jeito nenhum. Enfim, advogado, outras carreiras. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nem pra sim, nem pra não. Porque hoje eu tenho visto, né, um movimento muito grande das pessoas quererem assumir publicamente os diagnósticos para vender mais. E eu tenho lugar de fala pra isso, eu confesso que isso me deixa... Eles enfraquecem quem realmente precisa. Exato. Isso me deixa preocupada com a repercussão mais à frente, porque agora virou moda.
Virou Exatamente. moda nas redes sociais. Por um lado, é bom para mostrar para quem tá chegando de que a vida continua e de que é possível realmente. Mas é ruim quando você explora, porque quem percebe a exploração, algum momento alguém percebe, é igual botar atestado demais. Quem não precisa de atestado. Quem coloca atestado falso ou aquele atestado, como que a gente falou na matéria, o atestado de agradar o amigo que não quer ir trabalhar. Você atrapalha quem realmente precisa. Só para esclarecer para os nossos ouvintes, a matéria que ela está se referindo foi uma matéria que gravamos recentemente, falando sobre as implicações jurídicas de você apresentar um atestado médico falso no seu ambiente de trabalho. E isso vai te gerar, por óbvio, repercussões cíveis e criminais. É crime, inclusive, né? Tanto para quem está apresentando, quanto para o profissional que fraudou aquele documento. E existe, inclusive, uma indústria em torno disso, e não são só os falsificados, mas aqueles passados de forma legal, porém antiética e desordenada. Porque as pessoas não entendem que muitos dos marcadores sociais, marcadores de saúde, de doença, são feitos baseados naquilo. Por exemplo, como é que a gente pode ter certeza que os números ligados a burnout e afastamento são reais se X% são atestados falsos? Excelente observação. E é algo que está na matéria também. E isso impacta nas políticas públicas que você vai fazer para suprir aquela necessidade. Então, se eu tenho um dado falso de burnout, ou se eu tenho um dado falso de gripe, se eu tenho um dado falso de virose, eu estou dando um dado falso de surto, eu estou dando um dado falso das políticas de saneamento, eu estou dando um dado falso para as políticas públicas de saúde mental, eu estou dando um dado falso para leis trabalhistas que sejam feitas, para regras do INSS, e isso é um problema de cunho social. Não só de cunho social, mas esse é um problema que não só gera uma bola de neve, mas que tem consequências a longo prazo. E na sociedade que a gente vive, quando as consequências são a longo prazo, a gente esquece as causas e fica mais difícil corrigir. A gente passa só a remediar. E isso acontece muito nos sistemas de saúde. Entende? E quem paga o preço é quem realmente precisa. E a corda mais fraca. Com certeza. Entendeu? Isso é algo que tem que ser chamado a atenção dos nossos governantes. E eu vou dar um exemplo. Esse tipo de falsificação faz com que tenham decisões como as do STF de segurar a onda para liberar as medicações que não estão dentro do rol da ANS. Não é só isso, né? A gente tem também muita atuação ali, né, por parte das operadoras de saúde, pressionando de todos os lados por puros interesses comerciais. Comerciais, interesse econômico comercial. Né? Então, isso é algo também que me preocupa nesse cenário, porque hoje o medicamento que eu utilizo é um medicamento de altíssimo custo. Meu plano de saúde me fornece esse medicamento, eu estou bem. Mas, e outros pacientes que precisam desse mesmo medicamento, os planos negam. E assim como você fornece, um dia pode tirar e dizer, mas não tá, eu não sou mais obrigado. Exato. Isso é bem preocupante, é um cenário que me preocupa, não só em relação à questão da repercussão para a administração de políticas públicas atuais e futuras, como, por exemplo, a utilização de atestados falsos para obtenção de benefícios, tanto previdenciários quanto benefícios fiscais. Como, por exemplo, a pessoa que virou para mim, você pode se aposentar, se aposente, para você ter seu salário fixo. Gente, isso é um absurdo. Eu tenho uma doença que me permite aposentar, mas eu não estou incapaz. Exatamente, que é um requisito essencial para a aposentadoria. Chega a ser um absurdo uma pessoa. Gente, eu produzo num nível muito acima da média. E eu não tô falando do meu desempenho enquanto jornalista. Eu estou falando da quantidade de produção. Eu consigo estar terminando um mestrado, fazendo uma obra, lancei um e-book, eu trabalho, eu faço bolsas, eu tenho um bazar, eu vendo semijoias. Eu faço uma gama enorme de atividades que me fazem super bem. Eu produzo muito mais do que a média que não tem nada. E a pessoa vira pra mim e diz que eu posso me aposentar, eu deveria me aposentar. Isso é um absurdo. Isso frauda o sistema. Isso é fraudar o sistema. Eu tenho o direito, letra de lei, mas na prática eu não estou no exercício desse direito. E fazer isso seria não só para mim uma morte em vida,
porque eu sou uma pessoa ética, mas eu estaria fraudando o sistema, eu estaria inchando um sistema que já está inchado, entendeu? Tem muita gente realmente que, quando recebe qualquer diagnóstico, a primeira coisa que a pessoa pergunta é se pode se aposentar e se pode ter isenção do imposto de renda. São duas perguntas que eu mais recebo, né? E essa reportagem que eu vi, se não me engano, foi uma matéria do Fantástico, de aposentados que estavam utilizando atestados médicos falsos com diagnósticos para obter a isenção do imposto de renda. Algumas isenções até são justificáveis. Por Claro. exemplo, eu tenho um alto custo de saúde. Eu adoraria, com o diagnóstico de trombofilia e de fibromialgia, ter a isenção, porque o meu custo com o tratamento das minhas doenças é muito maior do que o imposto que eu pago. Porém, quando você faz isso, nem sempre você tem esse custo. Você não... Hoje, para você ter a isenção por doença grave, tá? Você precisa ter 2 requisitos simultâneos, que é ser aposentado e ter uma das patologias que estão previstas na legislação, tá? Que agora entrou a fibromialgia, né? Se você não reunir simultaneamente os 2 requisitos, você não vai ter direito à isenção. O que as pessoas estavam fazendo era fraudando os relatórios médicos para conseguir a isenção, né, do imposto de renda. E a fraude, obviamente, foi descoberta. E, assim, fraude, eu acho que pode existir de todos os lados, em todos os países do mundo. Ok. Mas isso põe em descrédito, né? Tira a credibilidade de daqueles quem realmente tem. Porque, olha só, a finalidade do legislador para trazer essa isenção é justamente proporcionar uma qualidade de vida maior para aquele paciente, que sobre um pouco mais de dinheiro para que ele possa se dedicar ao tratamento. Exatamente, se dedicar ao tratamento de saúde. E eu até conversei isso com você na época. Eu gostaria de poder não estar aposentada, mas trabalhando e ser isenta para, com o dinheiro dessa isenção, ajudar a pagar a terapia, Sim. as sessões de agulhamento a seco, que o plano nenhum cobre, atividade física, as vitaminas, as medicações, que quando a gente está em crise a gente precisa tomar muitas medicações. Meu remédio, que eu tomo genérico, mas que se eu tomasse o outro seria só ele, R$300. Então eu gostaria de poder estar nativa e ter esse auxílio para bancar esses tratamentos que me mantêm bem. Mas isso é diferente de você não precisar e você tá ali fraudando. Essas fraudes fazem com que você não tenha benefícios, por exemplo, como esse. Se não existisse esse viés, talvez pudesse se pensar em liberar quem não está aposentado, quem está na ativa e precisa dos tratamentos, entende? Entendo, e é realmente delicado, muito. Porque é algo que me deixa assim, se tem uma coisa que me deixa indignada na vida, é isso, porque eu penso a forma como isso se reflete nos nossos pacientes, né? A corda sempre vai quebrar do lado mais fraco e do lado honesto. Né? É o que precisamos realmente de políticas públicas mais efetivas para atender às necessidades de todos, né? E não vou dizer que a gente vai buscar a prova de fraude, porque nenhum sistema é infalível, né? Mas tentar diminuir um pouco a quantidade. Anny, está chegando ao fim a nossa gravação e eu queria que você olhasse para aquela câmera ali. Estou olhando para ela. E mandasse uma mensagem para quem está nos ouvindo. Então, vamos lá. O que eu posso dizer? Que eu aprendi, eu vou fazer 1 ano de diagnóstico, então é muito pouco tempo. Mas eu entendi que quando você tem uma doença autoimune, você descobre que o tempo presente é o mais precioso que você tem. Você passa a valorizar, eu aprendi a valorizar as pequenas coisas, o estar bem, o estar sem dor. E entender o seguinte, minha gente, você tem empatia pelas pessoas, entender o lugar das pessoas, acima de tudo, faz com que as coisas fiquem mais amenas. Se você puder viver com mais leveza, se você puder viver de uma forma em que você não esteja ali com o outro, julgando, acusando ele, isso não volta pra você. Foi a maior lição que eu tive. E eu acho que essa questão da forma como você leva a vida é o principal. E não tenha preconceito. Porque um dia pode ser você que esteja do lado de cá, precisando que as pessoas te olhem com olhos
absolutamente abertos e normais e empáticos para o que você tem e compreendendo sua capacidade, e você pode não encontrar se você foi uma pessoa que antes teve preconceito e achou que aquela pessoa estava fadada a não dar certo só por causa de um diagnóstico. É isso. Arrasou na mensagem, arrasou. Queria dizer que foi um prazer ter você aqui conosco no nosso podcast Vida de Autoimune. Eu não poderia nunca deixar de lhe chamar. Você, uma comunicadora nata, e tem lugar de fala, né? E pode dar o exemplo para outros pacientes. E para quem não é paciente que está assistindo a gente, preconceito é uma coisa do século passado, tá? Doença autoimune não pega não, viu, gente? Só fica a dica aí pra quem não tem doença autoimune que tá assistindo a gente. Não pega não, viu? É o corpo que desenvolve, porque... Qualquer pessoa pode ter. E qualquer pessoa pode ter, qualquer viu? pessoa pode desenvolver em qualquer época da vida. Exatamente. Então é importante registrar isso, porque essa pergunta de pega... Isso mata. E até que se pegasse, eu vou dar um exemplo. Você deixaria de amar uma pessoa porque ela tem AIDS? Não. Você deixaria de ser amigo de alguém porque essa pessoa tem AIDS, que é uma doença de jeito nenhum, totalmente mitificada? Então por que você vai olhar para uma pessoa que tem uma doença autoimune e dizer, não quero ficar com essa pessoa, porque essa pessoa... Entende? Muitas vezes por ignorância, né? Por achar ignorância. Que a vida da pessoa vai estacionar. E tem gente que é mais ignorante ainda, no sentido literal da palavra, de achar que pega. Exatamente. Como eu já ouvi algumas vezes. Deixa eu fazer pega. Só uma observação importante. Eu quero te parabenizar por essa iniciativa. É muito difícil a gente ter a oportunidade de ter uma conversa longa e profunda sobre o assunto. Na maior parte das vezes, as pessoas que não são acometidas por nenhuma doença autoimune, que não estão naquele meio, elas ouvem os 3 primeiros minutos e depois mudam de assunto. Elas não querem saber sobre isso. É caro para quem tem ter uma conversa em sociedade sobre. Então, a gente tem que ter espaços de discussão. Quem sabe, assim, a gente consegue avanços. No legislativo, a gente consegue avanços, né, no sistema como um todo. Unindo forças, tendo um grupo que fala sobre aquilo, tendo uma clientela focada naquilo, tendo um nicho para falar sobre aquilo. Criar o nicho, que é o que você está fazendo. Obrigada. Sua opinião é extremamente importante, porque você é uma pessoa que é preocupada com pautas sociais. A finalidade de criação desse espaço foi justamente compartilhar informações para pacientes autoimunes que já têm um diagnóstico mais antigo ou que estejam chegando agora, para a gente poder trocar experiências, né? E as pessoas saberem que existe, sim, vida após o diagnóstico. Muito obrigada pela sua presença. Pessoal, estamos finalizando mais um episódio do Vida de Autoimune. Hoje, com a presença de Pauliane Araújo, essa querida, essa comunicadora super querida. E aguardem o próximo episódio.